Senhor Secretário de Estado da Economia, meu caro João, Senhor Presidente do Conselho de Administração da AICEP, Senhor Presidente da Direção da AIMAP, e Senhor Presidente da Câmara de Comércio Luso-Alemã, e my dear Marco, welcome to Portugal. Senhoras e senhores, é um prazer estar aqui convosco e peço desculpa por ter chegado um bocadinho atrasado e não ter acompanhado todo o programa, mas estou aqui e gostava de vos dizer que é a minha primeira intervenção enquanto Secretário de Estado da Internacionalização e é uma honra fazê-la no Porto e fazê-la aqui convosco neste grande encontro das empresas portuguesas que irão à Nova Hermesse. Pela primeira vez, Portugal vai participar como país participante como país parceiro na Feira Internacional da Nova Hermesse a convite do governo alemão. É um ato de reconhecimento por parte da indústria alemã da maturidade e da importância e da competitividade da nossa própria indústria, da indústria portuguesa. Ser país parceiro da Nova Hermesse é uma enorme oportunidade para as empresas nacionais e para Portugal. E temos que saber aproveitá-la. É uma oportunidade única de afirmação nacional junto dos principais players mundiais da indústria, de reforço do envolvimento da oferta nacional com empresas europeias e alemãs em particular, e da atração de investimento estrangeiro para Portugal. A Nova Hermesse é o principal escaparate da indústria a nível mundial. É uma grande mostra e uma grande montra daquilo que de melhor se faz no mundo, no domínio industrial, onde antecipamos o futuro, as novas tendências e as novas exigências, sendo um espaço privilegiado para a realização de negócios e para o estabelecimento de novas parcerias. A Nova Hermesse é, de facto, um palco mundial. É um palco de afirmação das nossas capacidades, da inovação, da produção, dos serviços e do talento portugueses. Numa altura em que estão em curso importantes processos de reorganização global das cadeias de valor, num contexto de incerteza e de instabilidade que todos nós conhecemos e para os quais não vale a pena chamar-vos particular atenção, porque melhor do que ninguém as empresas sabem as dificuldades e os riscos que atravessamos neste momento. Há, no entanto, algumas certezas que surgem claras para os decisores europeus e para os decisores alemães em particular e que apontam, por causa destas mudanças e por causa destes riscos que nós estamos a viver, para a necessidade de comprar mais próximo, de encurtar as cadeias de distribuição e de fornecedores, para a necessidade de investir com mais segurança, para procurar alternativas a fornecedores que muitas vezes conhecidos, mas que distantes, e para avançar a um ritmo mais rápido nas linhas de transformação digital, energética e ambiental. E neste quadro, Portugal makes sense. Como parceiro para todas estas necessidades, como parceiro para todas estas indústrias, como parceiro para todos estes setores. Acima de tudo, a nossa presença em Hannover deve proporcionar e proporciona uma oportunidade de afirmação estratégica de Portugal no novo contexto mundial, dando a conhecer os domínios onde o nosso país é referência e que se deve dar a conhecer. Sobre o mote de Portugal Makes Sense, iremos mostrar o que temos de melhor em capacidade, de melhor em talento, em competências, em recursos, para integrar a estratégia industrial europeia nas suas transições digitais e na transição energética. No que faz sentido para as empresas alemãs e para as empresas do mundo inteiro, que continuem e reforcem os seus investimentos e as suas compras em Portugal. Portugal faz sentido para investir, Portugal faz sentido para criar, para inovar, para desenvolver indústrias e parcerias, para expandir, para fazer resourcing e outsourcing. Nesta feira nós temos 3 objetivos estratégicos. Surpreender os decisores europeus e alemães que visitam a feira com as reais capacidades do nosso ecossistema tecnológico e industrial português. Nós temos muito para oferecer, nós temos muito para dar e nós precisamos mostrar-nos e estarmos na primeira linha do contacto com os nossos novos e antigos clientes e parceiros. Nós podemos mostrar o alinhamento nacional, da indústria nacional com as necessidades e a ambição do relançamento da indústria europeia em curso. A reindustrialização europeia, que nasceu na pandemia e que continua por causa da guerra, é uma oportunidade única para as empresas portuguesas criarem uma nova cadeia de clientes e de valor. E posicionar Portugal
no radar dos investidores num momento único destas múltiplas decisões que estão a ser tomadas na Europa, na Alemanha e no mundo. Em termos de ação, a nossa Secretaria de Estado, a Secretaria de Estado da Internacionalização, vai privilegiar uma intervenção que seja motor do desenvolvimento económico integrado. Os nossos objetivos são abrangentes, porque mais do que nos centrarmos em setores específicos em termos estratégicos, o que nós vamos fazer é centrar-nos em pilares transversais do desenvolvimento que permitam um desenvolvimento integrado e sustentado de todos os setores de atividade. Estes pilares de desenvolvimento económico assentam na promoção da inovação tecnológica, mas também na inovação de produtos, de serviços e de processos. Na digitalização das atividades económicas e das nossas empresas e na promoção da comunicação e do e-commerce. Mas também no desenvolvimento social e na sustentabilidade ambiental. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, que têm que ser incorporados no modo de agir do setor privado e têm que fazer parte da nossa impressão digital. Para quem ainda não saiba, há decisões que foram tomadas antes da pandemia, ou durante a pandemia e antes da guerra, como, por exemplo, a transição energética, que até 2030, todos os europeus, as empresas, os Estados, as pessoas, as famílias, vamos ter que cortar 50% da nossa emissão de carbono. São 8 anos daqui até estarmos obrigados a fazer esta transformação. E até 2050, a Europa toda tem que estar equilibrada em termos de emissão de carbono. E, portanto, a transição energética que vinha das necessidades de sustentabilidade ambiental e que agora com a guerra são reforçadas por razões estratégicas e de geopolítica, é uma realidade que está a apenas 8 anos de distância de nós, de todos nós. E quem não estiver atento e quem não estiver preparado para essa transição, que é uma decisão europeia transcrita na Lei Quadro do Clima em Portugal, ficará fora do comboio. A transição energética é uma realidade, quer queiramos, quer não queiramos, gostemos ou não gostemos dela, temos que a fazer. As empresas, sejam elas médias, grandes, pequenas ou até micros, são um instrumento de transição e de mudança. Todos nós sabemos que o papel das empresas e o principal objeto e o principal instrumento das empresas é o lucro, é ganhar dinheiro. Uma empresa que não ganha dinheiro, uma empresa que não tenha lucro, é uma empresa que desaparece. Mas há um papel social também para as empresas. Um emprego bem pago é o melhor instrumento de desenvolvimento social. O papel das empresas, quando cumprem as suas obrigações para com a sociedade, quando criam as condições para que haja políticas públicas que nos beneficiam a todos, são instrumentos fundamentais numa sociedade equilibrada e que funciona e em que todos temos um lugar. Não podemos esquecer nunca o papel social e o papel ambiental do setor privado. E esse papel social e esse papel ambiental, que esteve muitas vezes esquecido na lógica da organização das sociedades, foi reconhecido em 2015 pela Organização das Nações Unidas e é parte fundamental e integrante de qualquer sociedade viva e vibrante e equilibrada. E, portanto, o papel das empresas, enquanto criadoras de riqueza, enquanto instrumentos de solidariedade social e enquanto motores de políticas públicas que nos beneficiam a todos, não pode ser esquecido, não pode ser ignorado, tem que ser celebrado e acarinhado. E é nessa forma uma forma igual, com saúde e pujança económica, que as nossas empresas nos trazem, é que garantimos a manutenção do nosso modelo social e a promoção da nossa sociedade no seu conjunto e enquanto sociedade equilibrada. Temos todos a ganhar com uma relação equilibrada e moderna entre o setor privado, o setor das organizações não governamentais, o Estado, nesta nova configuração da economia moderna. Os próprios consumidores têm cada vez mais exigências em todos estes campos. Os próprios consumidores que nos obrigam a caminhar na linha da sustentabilidade ambiental e da responsabilidade social. E há o equilíbrio e também o acesso ao financiamento. Hoje em dia, quer por decisão do Banco Central, dos bancos centrais europeus e do Banco Central de Portugal,
O acesso ao financiamento tem que ter em linha o papel social das empresas e tem que ter em linha a sustentabilidade ambiental dos processos que vão ser aprovados. Por todas estas razões, por razões de ciência, por razões de papel social, por razões de acesso ao financiamento, por razões de vontade dos consumidores e por razões de legislação, não há outro mecanismo e outro modelo de crescimento económico que não seja um crescimento económico em que as empresas, o Estado, os cidadãos e o terceiro setor trabalham em conjunto. Não podemos continuar a trabalhar de costas voltadas. Temos que envolver as universidades, temos que envolver os centros de saber, temos que envolver as pessoas, temos que envolver os consumidores, temos que agir agora e temos que agir juntos. Este desafio, que implicou uma ampla mobilização e que implica ainda, e cada vez mais, uma ampla mobilização da nossa sociedade e do nosso tecido empresarial, para a Novar, implica um movimento rápido e um movimento integrado. Em clusters e áreas de excelência, dos equipamentos e da metalomecânica, da mobilidade, dos automóveis, do setor aeronáutico, dos têxteis, dos plásticos e técnicas e moldes, das TICs, das energias renováveis, que obriga a que as empresas portuguesas estejam na primeira linha da inovação e não tenham medo de arriscar e não tenham medo de assumir aquele que é o seu papel. Nenhuma empresa portuguesa é menor que qualquer outra empresa. As empresas portuguesas são tão boas como todas as empresas que estarão em Hannover. Não tenhamos medo da concorrência, não tenhamos medo de sermos quem somos de facto. Eu queria terminar agradecendo às 110 empresas que aceitaram o desafio de ir à Hannover. Um desafio de se confrontarem com os melhores e de mostrarem o melhor que Portugal tem para oferecer. E venho desafiá-los. Gostaria de contar convosco para, através, ou diretamente com a minha Secretaria de Estado, ou através da AICEP e dos vossos gestores de contas, que nos ajudem a aumentar a nossa competitividade internacional. Trabalhando também com o Ministério da Economia e com o Sr. Secretário de Estado da Economia, que nós possamos trabalhar em conjunto para identificar quais são as necessidades das empresas para serem mais competitivas, para estarem mais modernas e para estarem mais presentes nesta nova economia que nos obriga a todos. E, portanto, o meu gabinete está sempre à vossa disposição, a AICEP sempre esteve e sempre estará, e permite-me falar, se o João não se importar, também em nome do Ministério da Economia, a dizer que estamos alinhados nesta necessidade de garantirmos uma nova competitividade para as empresas portuguesas. Muito obrigado. Vemo-nos todos na Alemanha, se não nos virmos antes.